Boa noite para todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando início a mais uma live aqui, diretamente da nossa página no Facebook Pessoal Leal. Quero saudar os que já estão conectados, minha querida e amada esposa Sheliane Belo, a irmã Germana, o irmão Francisco. Deus abençoe toda a sua família, abençoe a Stephanie, o Guilherme, Samuel. Deus abençoe a irmã Nonata, a irmã Alzira. Deus abençoe a irmã Joelma Carvalho. Todos vocês que já estão chegando, já estão se conectando, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos orar ao Senhor, iremos fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe tudo que nós formos falar nessa noite. Abençoe a nossa casa, nosso lar, abençoe a igreja, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o Senhor por estar aqui, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, crendo na Tua soberania, crendo no Teu poder, no Teu cuidado maravilhoso, e queremos que o Senhor abençoe, meu Deus, a ministração da Tua Palavra nessa noite. Abençoe os nossos corações que irão receber a Tua Palavra. Fala, Senhor Deus, a cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo. Mostra-nos que de fato é um verdadeiro cristão. E que essa noite seja uma noite de uma experiência de renovação contigo, de confronto com a Tua Palavra, onde possamos verdadeiramente entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um que já está chegando. Eu não estou vendo o comentário, não sei se eu cliquei errado em algum lugar aqui, que não está saindo o comentário dos irmãos. Deixa eu ver aqui. Não está saindo nenhum comentário, não sei porquê, mas tudo bem. O certo é que eu não estou vendo nenhum comentário dos irmãos hoje, como os outros dias. Eu só sei alguns que estão, porque ficar a sua foto aí, seu perfil aqui na tela, mas comentários eu não estou vendo nenhum. Então me perdoe se eu não falar algo que foi comentado pelos irmãos. Depois a gente estará curtindo, fazendo orações. Você deixa seu comentário, fixa aí na tela, que depois a gente estará lendo e colocando diante do Senhor os pedidos que cada um for fazendo nessa noite, agradecendo pela presença de cada um. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico e depois estaremos ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia substância e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
venda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus. Então, seja bem-vinda, irmã Milagre. Estou vendo, a irmã está conectada. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 1. Eu já falei para os irmãos, eu não sei por que hoje não está saindo os comentários dos amados irmãos. Mas Deus sabe por quê, né? Depois a gente vai estar observando direito aí se há algum problema de configuração. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20, diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles o seguiram. Eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, nos guie pelo Teu Espírito Santo e leva-nos, Senhor Deus, a entender quais são essas marcas de um verdadeiro cristão, as 3 primeiras marcas de um cristão. Baseado nesse texto, nos ensina a Tua palavra, nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então eu quero conversar com os irmãos essa noite sobre as 3 primeiras marcas em um cristão. Porque se nós observarmos, a maioria hoje das pessoas, elas se consideram cristãos, né? Se consideram cristão. Mas muitas pessoas, elas não sabem nem o que significa ser um cristão. Acham que só pelo fato de terem nascido num país, né, que se diz cristão, são cristãos. Mas não existe país cristão. Nós não somos cristãos geneticamente. Não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente. Não é porque alguém é filho de pastor que ele é crente. Certo? Não há cristão por procuração. Alguém se torna um cristão. Ele antes não era um cristão e depois da sua conversão ele passa a ser um verdadeiro cristão. E aqui nesse texto Jesus vai nos mostrar como que isso acontece. Diz a Bíblia que João foi preso por causa da sua fé em Jesus. E depois que ele foi preso, no versículo 14, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, que são as boas novas acerca do reino de Deus. E
nessa sua pregação, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo cumprido aqui é a plenitude dos tempos. Conforme Paulo diz lá em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a carne, sob a lei. Ou seja, no tempo certo, na plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho para essa terra, para esse mundo, para nos salvar. Então Jesus Cristo ele não poderia ter vindo nem antes e nem depois. Na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. Um tempo em que, né, todo o cenário mundial estava preparado para a sua chegada. A língua dos gregos, que era universal, facilitava a comunicação do Evangelho. As estradas romanas facilitavam para a pregação do Evangelho também, porque Roma é quem estava no poder. Havia também a questão da divulgação da fé judaica, né, em um só Deus, que isso também facilitava para que o Evangelho fosse pregado. Então Cristo chega no tempo certo, por isso que o tempo está cumprido. E ele avisa que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está perto agora das pessoas, que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou com a sua chegada. Jesus chegou, o reino de Deus chegou. Reino esse que nós sabemos que não é visível, é invisível por enquanto. Ele começa nos nossos corações, é um reino espiritual, que começa com o domínio, com o governo soberano de Jesus nas nossas vidas. E ele reina. Ele agora se tornou nosso Senhor, se tornou nosso Salvador pela fé. E agora ele está reinando. E à medida que as pessoas vão ouvindo o Evangelho e vão sendo transformadas, né, que nascem de novo, elas agora se tornam participantes desse reino de Deus, que começa aqui, que já foi implantado, né, nas nossas vidas, onde nós já nos tornamos súditos desse reino, participantes desse reino, mas que continuará por toda a eternidade, né, nos céus, no novo céu e na nova terra que habita justiça na presença do Senhor. Então Jesus estava ensinando, estava pregando o Evangelho, dizendo que o tempo estava cumprido, que o reino de Deus estava próximo. E na sequência ele mostra, né, quais são as 3 primeiras marcas em um cristão, na vida de um cristão. A primeira é: arrependam-se. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Então ele chama, em primeiro lugar, as pessoas ao arrependimento. Com isso nós aprendemos que um verdadeiro cristão é alguém que se arrepende dos seus pecados. Essa foi a primeira mensagem de Cristo. Foi a sua primeira pregação. Que é a mensagem que deve continuar sendo anunciada hoje. Que os apóstolos continuaram pregando. Que hoje os discípulos de Cristo devem continuar anunciando. Uma chamada ao arrependimento. Chamando os pecadores ao arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento. Então, por isso que nós nos tornamos cristãos em primeiro lugar. Porque houve um verdadeiro arrependimento no nosso coração. Então, em quem não há um verdadeiro arrependimento, essa pessoa, ela não recebeu o perdão ainda de Deus. Se não houve um verdadeiro arrependimento no seu coração. E se não houve um verdadeiro arrependimento no coração dessa pessoa, ainda não houve uma verdadeira mudança em sua vida. Porque a própria palavra arrependimento significa uma mudança de mente. É a palavra grega metanoia, que é mudar pelo avesso. É dar meia volta. Como um soldado faz, ao grito do sargento: meia volta, volvei. E aí ele está andando num caminho e ele dá meia volta e agora muda a sua direção. Nós andávamos num caminho diferente, contrário ao de Deus. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos tocados pelo Espírito Santo e levados ao arrependimento. E nós reconhecemos que aquela vida que nós estávamos vivendo não agradava a Deus em hipótese alguma. Nós estávamos na desobediência. Nós estávamos em rebeldia. Nós aprendemos que vivíamos como inimigos de Deus.
que estávamos condenados nos nossos pecados, escravizados nos nossos vícios. E o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, foi anunciado aos nossos corações. E a partir desse momento que você e eu ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida ao ponto de mexer com o nosso íntimo, com o nosso coração, fazendo com que houvesse uma profunda tristeza, que não é remorso, porque arrependimento não é remorso. Muitas pessoas, elas sentem apenas um remorso, que é uma emoção passageira, que levam a mudarem algumas atitudes por pouco tempo, mas logo elas estão fazendo as mesmas coisas. Eu lembro que uma vez eu me embriaguei, quando eu ainda era do mundo, não era convertido. E houve um remorso na minha vida. Que remorso? Eu prometi que nunca mais beberia, que colocaria um copo de cerveja ou de cachaça na minha boca. E cheguei até a ir para a festa, com os meus colegas, e estava lá, bancando o fortão, mas apenas agindo com remorso. Daqui a pouco, de tanto ver os meus colegas ali, os outros bebendo as bebidas, tomando seus uísques, seus conhaques e todas as outras coisas lá, geladas, eu disse: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Porque houve apenas um remorso na minha vida. O arrependimento é diferente. Quando a pessoa verdadeiramente está arrependida, ela sai do caminho errado de uma vez por todas. E ela deixa aquelas práticas que não glorificavam a Deus, que apenas entristeciam o Espírito Santo de Deus, apenas que estragavam a vida dessa pessoa, que estragavam a vida da sua família, que deixava ela completamente perdida a cada dia que passava. E quando o arrependimento brotou no nosso coração, começou a haver uma verdadeira mudança na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, de agir. Houve uma conversão, que é o que deve acontecer com todos os pecadores. Porque diz a Bíblia que todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. E porque nunca houve um verdadeiro arrependimento na vida de muitas pessoas, elas ainda sentem prazer nos seus pecados, nos seus atos pecaminosos. Elas vivem a vida de qualquer jeito, sem nenhum temor de Deus no seu coração. Muitas vezes, sem levar em conta o que diz a palavra do Senhor. E elas acham que não tem nenhuma responsabilidade de obedecer ao Senhor, de levar Deus a sério. Mas sabe por quê? Porque nunca houve um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento que acontece na vida de uma pessoa, ela leva a uma conversão, a uma meia volta, a uma mudança. Faz com que a pessoa deixe o caminho errado e agora passe a andar no caminho certo, no caminho do Senhor Jesus. Faz com que a pessoa agora se volte para Deus e agora viva na sua presença, em obediência à sua palavra. Como aconteceu com o filho pródigo, que tinha saído da casa do pai, desperdiçou todos os bens da herança que ele recebeu, e agora lá na sarjeta, humilhado, cuidando dos porcos, sem ter ninguém que lhe dava nada, ele caiu em si, a Bíblia diz. E ele falou: quantos trabalhadores do meu pai comem pão e eu aqui querendo comer essas migalhas que esses porcos comem? Eu já sei, eu vou voltar para casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos. Faze como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele voltou porque agora verdadeiramente estava arrependido. E quando ele volta, ele confessa o seu pecado ao seu pai. Porque o verdadeiro arrependimento leva a uma confissão de pecados, leva a um abandono de pecados.
leva a uma profunda tristeza e a uma repugnância das velhas atitudes, das velhas práticas. O verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa se envergonhe da vida antiga que ela vivia, da vida imoral, da vida de orgias, da vida de prostituição, da vida de adultério, da vida de mentira, da vida de falsidade, da vida cheia de ódio, da vida de ganância, da vida de arrogância. Então são tantos pecados, meus queridos, que dominam a nossa vida antes de Cristo. E as pessoas, elas, por se acharem tão boas, elas acham que não precisam se arrepender. Porque se você observar, dificilmente você vai encontrar uma pessoa dizendo que é má, que é uma pessoa ruim, que é um pecador tão miserável assim. Por isso que o inferno vai estar cheio de gente boa, de gente sincera. Por quê? Porque estão ouvindo o Evangelho do Senhor, estão sendo confrontados com a palavra de Deus, que diz que essas pessoas são pecadoras, que ninguém é bom aos olhos de Deus, que salvação é só pela graça, e que é necessário que haja um verdadeiro arrependimento dos pecados. Uma volta para Deus, uma conversão, de uma vez por todas, que haja uma mudança radical de postura, de conduta, de comportamento, de mentalidade, de pensamento, que vai levar com que a pessoa mude a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, de pensar, de se vestir, de agir, de proceder, vai mudar a sua visão de mundo. Isso é o que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento faz na vida da pessoa. Muda a pessoa, como a gente diz, da água para o vinho. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa é a primeira marca em um cristão, o arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente? E pastor, qual é a prova que eu me arrependi? É se você continua se arrependendo ainda hoje. É se você continua mudando de vida. É se a sua vida não é mais a mesma. As pessoas que estão à sua volta começam a perceber que houve uma mudança. Porque a vida de um cristão é diferente da vida de um mundano. Um cristão, ele é diferente. Porque Jesus Cristo agora habita na vida dele. Em segundo lugar, Jesus diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, se a primeira marca é o arrependimento, a segunda marca em um cristão é crer no Evangelho. Um verdadeiro cristão é alguém que crê em Jesus, que crê no Evangelho. Não é crer em qualquer coisa. Não é apenas a pessoa dizer que tem uma grande fé. Não é fé nos santos, fé em imagem de escultura, fé em ídolos. Não é fé em si mesmo. É fé em Jesus Cristo. Porque também não basta apenas a pessoa dizer que se arrependeu. Porque a pessoa pode se arrepender de muitas coisas. Mas não adianta só a pessoa se arrepender se a pessoa não crê. E se ela não crê em Jesus Cristo. Então o objeto da nossa fé é Jesus. Nós não podemos colocar nossa fé em outra pessoa. Porque se nós não crermos somente em Cristo, nós não somos verdadeiramente cristãos, convertidos. Porque diz a Bíblia que nós precisamos crer no Evangelho, nas boas novas acerca da pessoa de Cristo. O Evangelho é Cristo em pessoa. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo, ele pregou
a si próprio: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou a videira verdadeira. E sempre chamando as pessoas ao arrependimento e à fé nele. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Chamando as pessoas a crerem nele, a se comprometerem com ele, a viverem com ele. E essa fé é mais do que você acreditar intelectualmente em algo. Como as pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas aquela fé apenas racional. Uma fé apenas intelectual. A fé bíblica é mais do que apenas um assentimento intelectual. Mais apenas do que meras informações acerca de Deus. Do que você conhecer algo acerca do Senhor. A fé bíblica é uma entrega. É uma confiança. A fé bíblica, a verdadeira fé, é uma adesão. Onde você deixa de confiar em si mesmo para confiar apenas em Jesus. Porque antes a gente confiava em nós. Nós confiávamos em superstições, nós confiávamos em crendices. Nós confiávamos no que os nossos pais nos ensinavam, na religião. Achávamos que apenas pelo fato de frequentar uma igreja, de sermos um mero religioso, nós teríamos acesso aos céus, ou por ajudar alguém que está precisando, fazer algumas obras de caridade. Mas nós não sabíamos que tínhamos que deixar de confiar na nossa justiça própria para confiar na cruz de Jesus, confiar no seu sacrifício, confiar na sua obra redentora, confiar na sua justiça, confiar na sua pessoa, na sua palavra, no seu evangelho, confiar nele, porque ele é Deus. Por isso que eles arrependam-se e creiam no evangelho, nas boas novas acerca do reino de Deus, que fala acerca de mim mesmo, como se ele estivesse falando. Creia em Jesus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. A justificação é pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. É pela fé em Cristo que nós somos justificados, que nós somos salvos, que nós tomamos posse da salvação. É por confiar na pessoa de Cristo, depositar toda a nossa esperança. É por aderirmos a um relacionamento pessoal com Ele. E vivemos agora para a glória dEle. E nós encontramos a verdadeira salvação, nos identificando com Ele pela fé. Eu pergunto: você já crê em Jesus? De todo o seu coração? Você já deixou de crer em si mesmo para crer nele? A sua fé está somente nele? Constantemente, quando eu estou evangelizando alguém, eu pergunto a essas pessoas se elas creem apenas em Jesus. Às vezes elas estão com alguma camisa com alguma imagem de escultura do seu ídolo, ou da pessoa que ela acredita que lhe abençoa, que lhe protege. E eu pergunto de propósito: você crê só em Jesus? E aí os que são sinceros dizem: não, eu creio em Jesus e creio na mãe dele, por exemplo, em Maria. Ou em algum outro santo, algum outro ídolo que lhe ensinaram a crer. Mas os que não são sinceros dizem: eu creio só em Jesus. Mas a gente sabe que a pessoa não crê só em Jesus. Porque a própria maneira como a pessoa vive, como ela se veste, mostra, né, que ela não crê só em Jesus. Pelo fato de a sua vida, né, ser totalmente contrária à palavra do Deus vivo, do Deus fiel e do Deus verdadeiro. Mas
A segunda marca, né, na vida de um verdadeiro cristão é a fé em Jesus Cristo. É o crer. Isso é indispensável para a salvação. Se o arrependimento leva Deus a te perdoar, a fé leva Deus a te aceitar de volta, a te presentear a salvação, a te presentear de volta a salvação. Então é necessário crer. Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, o que vai fazer toda a diferença no final das contas é essa pessoa crer. Porque quem não crer será condenado. Os incrédulos, a Bíblia diz, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então é necessário crer em Jesus, porque fora de Cristo não há salvação. Ele é o único caminho, ele é a única porta. Diz lá em Atos 4,12 que em nenhuma outra salvação, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é a única porta, ele é o único caminho. Quando, no final de João 6, ele perguntou para os 12 discípulos que tinham ficado, que tinham permanecido, os outros já tinham abandonado, só ficou os 12. Jesus perguntou: e vocês também querem se retirar? Pedro respondeu: Senhor, para que iremos nós? Se só é tu que tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mostrando que não há outro que tem as palavras de vida eterna, que não há outro Salvador, que não há outro Senhor. Porque Jesus foi o único que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi o único que foi sepultado e que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os outros seres humanos morreram. Tirando, claro, Moisés, tirando Elias e Enoque. Mas eles passaram pelo processo de transformação. Eles tiveram que ser trasladados, tiveram que ser transformados na sua partida para a outra vida. Mas todos os pecadores têm que morrer. Mesmo Lázaro, que depois que foi ressuscitado, ele morreu depois. Agora Jesus Cristo foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é as primícias, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou dos outros que ainda irão ressuscitar. E ele chama, todos a crerem nele, a crerem no Evangelho, para serem salvos. Porque sem o arrependimento, que é a primeira marca em um verdadeiro cristão, sem a fé no Senhor Jesus, o pecador não pode ser salvo, não pode ser aceito por Deus, não pode ser reconciliado com Deus. Entendam isso. E a terceira e última marca nessa noite, a terceira marca. A primeira é o arrependimento, a segunda a fé em Jesus. A primeira é o arrependimento dos pecados, a segunda o crer em Jesus. A terceira é o andar com Jesus, o seguir a Jesus, o aprender com Jesus. A terceira é a renúncia para seguir Jesus Cristo. No versículo 16 de Marcos 1 diz: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo. Reparem no verbo, venham. Jesus está chamando eles para segui-lo. Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente, pescadores de homens. Então não é apenas decidir seguir Jesus, seguir por seguir, mas seguir para aprender com Cristo, para se tornar pescadores de homens. Na sequência,
Diz a Bíblia no versículo 18 que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Então veja que todos esses que foram chamados ao arrependimento e a crerem no Evangelho, eles tiveram que seguir Jesus, caminho afora. Eles tiveram que agora deixar, né, aquilo que eles estavam fazendo, no sentido de agora priorizar Jesus. Na época, eles deixaram pai, mãe, emprego, literalmente, né, saíram atrás de Cristo. Onde Cristo ia, eles estavam atrás. Hoje não é necessário a gente abandonar o nosso emprego, a não ser que esse emprego seja um emprego onde você vai estar trabalhando para ganhar dinheiro desonestamente, para estar agindo de maneira desobediente à palavra de Deus. Não é que Deus quer que hoje você abandone seu pai e sua mãe literalmente. O ensino aqui é que você não vai mais priorizá-los. Cristo agora vai ser sua prioridade. Você vai amar Jesus mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seu marido, mais do que sua esposa, mais do que seus filhos. Você vai amar Jesus mais do que o seu trabalho, mais do que o dinheiro, mais do que a tua própria vida. E essa é a terceira, né, das 3 primeiras marcas em um cristão. Você agora se torna um discípulo para estar vivendo lado a lado com Cristo, caminhando com Cristo, andando com Ele, aprendendo com Ele. Por isso que Jesus disse para eles aqui: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Vocês são pescadores de peixe, agora vão ser pescadores de gente. Então, quando a pessoa ela decide seguir Jesus, ela é transformada por Jesus. Ela agora vai aprender a andar como Jesus andou. Ela vai agora aprender a imitar Jesus. Então, as características de Cristo passarão a habitar na vida da pessoa. É isso que é se tornar um cristão, um seguidor de Jesus. Ele agora vai aprender a imitar Jesus. Ele vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Porque as marcas de Cristo atingirão sua vida. Não tem como uma pessoa andar com Cristo e permanecer o mesmo, permanecer a mesma pessoa que ela era antigamente. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Então você já é um discípulo de Cristo, você o ama, você o segue, colocando ele em primeiro lugar hoje na sua vida, você tem aprendido com Cristo, os ensinamentos de Cristo têm mexido com a sua vida, tem sido o seu deleite, tem sido o seu prazer. Quando Jesus disse lá, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é que ele está dizendo? Aprendei de mim. Um cristão aprende Cristo e procura imitá-lo. Aprende de Cristo como ganhar almas, como marcar a vida de outros, como fazer a vontade de Deus. Por que será que esses pescadores aqui, esses coletores de impostos, esses funcionários públicos, todos os outros seguidores, discípulos e discípulas, estavam dispostos a darem suas vidas por Jesus? Porque eles viram que Jesus não era simplesmente
um simples homem. Eles creram que ele estava diante deles o próprio Deus, a fonte da vida eterna, o único que verdadeiramente poderia salvá-los, transformá-los e libertá-los da condenação eterna. O único que falava com autoridade, que lhes concedia paz, a verdadeira alegria. Eles achavam bom estarem na presença do Senhor. Eles achavam bom. Eles gostavam de estar com Cristo. Amavam a sua presença. Jesus modificou a maneira de pensar, a maneira deles se relacionar com as pessoas, deles verem a vida. E é isso que tem que acontecer na nossa vida hoje. Se você é um verdadeiro cristão, você é uma pessoa agora que vive arrependida. Você é uma pessoa que crê em Jesus, que acredita nele todo o seu coração. Você aderiu à fé em Jesus. Você abandonou aquela velha vida, seus velhos hábitos, porque você sabe que tem algo muito melhor em Cristo, muito mais especial, porque você sabe que de outra forma você não receberia a vida eterna. E agora, com Cristo, a sua vida passou a ter sentido, a ter significado. E agora você tem uma esperança viva no seu coração. Você agora tem paz. Você agora tem alegria verdadeira no seu coração. A certeza da salvação. Agora você sabe em quem você crê, nas mãos de quem você está. Porque Ele é perfeito, Ele é confiável. Ele merece confiança, Ele merece crédito. Ele deu a sua vida por nós. E agora nós devemos dar a nossa vida por Ele. E o verdadeiro cristão se arrepende, crê e o segue. E o segue porque sabe que não há outro caminho. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém entrará no céu sem Jesus. Não há outro Salvador, não há outro Senhor. E aí, por ser convertido agora, por ter encontrado a sua verdadeira vida, a razão da sua esperança, Jesus Cristo, ele está disposto, o verdadeiro cristão, a renunciar a tudo por amor a Ele. A abrir mão dos seus privilégios, do seu comodismo, para fazer a vontade do Senhor. A priorizá-lo. Para compartilhar Jesus agora com outros. Para levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo e sua cruz, a sua ressurreição, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não conhecem a verdade. É assim que você crê? É assim que você tem vivido? Como é que está a tua vida hoje? Você é um verdadeiro cristão? Você é um verdadeiro discípulo do Senhor? Então essas são as 3 primeiras marcas na vida de um cristão. Arrependimento, fé e renúncia. E seguir Jesus. Estrada fora. Andar com Jesus. Viver com Jesus. É assim que você tem vivido? É assim que você crê? Então, se assim for, você é um verdadeiro cristão.
Senão você precisa aderir à fé em Cristo. Você precisa crer só em Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é suficiente. Quem tem Jesus não precisa, né, de mais nada. Você não precisa de mais ninguém. Jesus basta. Jesus basta. Jesus basta. Amém? Então eu quero orar por você. Que você guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. E que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Do seu laço de amizade. Do seu laço familiar. Porque mais e mais pessoas precisam ouvir o Evangelho. Precisam ouvir essa palavra. Para entender o que significa ser um verdadeiro cristão. O que nos torna um cristão. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Que a cada dia o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. E que, meu Deus, nós jamais nos envergonhemos de ser Teus seguidores, Teus discípulos. Que o Senhor continue a nos ensinar, a trabalhar nas nossas vidas, a modificar a nossa maneira de pensar, nossa conduta. Transforma-nos a cada dia, Senhor. Nos torna mais parecidos com Teu Filho Jesus, para que vivamos para o louvor da Tua glória, para que marquemos a vida de outras pessoas, que aprendemos com Cristo, Senhor Deus, o que é ser um verdadeiro cristão, procurando imitá-lo a cada dia. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos e rogamos que o Senhor abençoe todos os que se encontram conectados, quem deram ouvir essa palavra, abençoe a família de cada um. E que eles tenham o privilégio de verem todos os seus entes queridos rendidos, convertidos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe, meus amados. Como eu havia falado no início, eu não estou vendo nenhum comentário, né, hoje. Aconteceu algum problema aqui, né, nas configurações do celular. Não sei porque não estou vendo comentários. Só estou vendo aqui algumas fotos de alguns irmãos. Mas depois nós veremos o que foi que aconteceu. Mas que você possa dormir, né, na paz do Senhor, na presença do Senhor. Amanhã é domingo, se Deus nos permitir. Amanhã às 7 horas estaremos de volta ali, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, para juntos estarmos adorando o Senhor no nosso culto online, virtual. Que você possa compartilhar essa palavra, para que mais pessoas sejam atingidas em nome de Jesus Cristo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. E Salmo 3:5. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Um grande abraço do pastor Francival Leal e até amanhã, 7 horas, em nome de Jesus. Amém.